Muito bem, então vamos iniciar com essa questão. Continuando aqui, suponha que numa dada partida do jogo de dados Scraps, o jogador lançador tenha tirado ponto 5, isto é, se der soma 5 após jogar os dois dados, ele ganha. Se der soma 7, ele perde, e se der outro número, o jogo continua. Determine a probabilidade de o jogo terminar antes do sétimo lançamento. Então vamos modelar aqui esse problema, extrair um espaço amostral, uma probabilidade, uma variável aleatória e calcular probabilidades para essa variável aleatória e responder a questão. Então, neste exemplo, vamos escrever exemplo. Então, aqui é do jogo de dados, é um exemplo de jogo de dois dados. Então, neste exemplo, vamos determinar o espaço amostral. Bom, o espaço amostral... Bom, tem um experimento aleatório, né? O experimento aleatório podemos descrever da seguinte maneira. Experimento aleatório. Ele consiste em jogar dois dados até obter soma 5 ou soma 7. Então, vamos estabelecer o experimento aleatório de jogar dois dados até se obter soma 5 ou se obter soma 7. Então, reparem que neste caso, não vamos estar interessados se ele perde ou se ele ganha. A nossa questão é quando que o jogo vai terminar. E nessa questão em particular, a probabilidade de terminar antes do sétimo lançamento. Então, se der soma 5, ele ganha e o jogo termina. Se der soma 7, ele perde e o jogo termina. Mas a gente não está interessado em se ele vai ganhar ou perder. A gente está interessado se o jogo vai terminar ou vai continuar. Certo? Então, o nosso experimento aleatório de interesse é jogar dois dados até se obter soma 5 ou soma 7. Então, vamos agora escrever o que é, para este caso, o espaço amostral. Então, este é um exemplo de um espaço amostral com infinitas possibilidades. Né? Existem infinitas possibilidades para o experimento aleatório. Ele pode terminar no primeiro lançamento, no segundo, no terceiro e assim por diante. Mas não, ele poderia terminar no milésimo lançamento, embora seja extremamente improvável que termine no milésimo lançamento. Né? Conforme o número de lançamentos aumenta, a probabilidade de ter saído já soma 5 ou soma 7 é maior. Né? Quer dizer, a probabilidade de que saia soma 5 ou soma 7 e no máximo N lançamentos vai ser tanto maior quanto maior for o N. Bom, então qual seria o espaço amostral para modelar esse problema, esse experimento aleatório? Então vamos pensar. Pode ser que saia quando se joga, quando se faz a soma, né? A gente pode ter soma 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, vai faltar espaço. Deixa eu redesenhar aqui. Então pode sair soma, de início, né? Pode sair soma 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ou 12. Então,
Essas são as possibilidades para a soma das faces dos dois dados, conforme a gente já viu. E vocês lembram que calculamos para cada uma dessas possibilidades, né, de soma das faces dos dois dados, calculamos as probabilidades. Então, vocês devem recordar a probabilidade, por exemplo, de sair o 2 era 1 dividido por 36. Lembra? Que era a mesma de sair o 12, 1 dividido por 36. De sair o 3 era 2 dividido por 36, que era a mesma de sair o 11, 2 dividido por 36. De sair o 4, 3 dividido por 36, que era a mesma de sair o 10, 3 dividido por 36. De sair o 5, 4 dividido por 36, a mesma de sair o 9, 4 dividido por 36. De sair o 6, 5 dividido por 36, que era a mesma de sair o 8, 5 dividido por 36. E por fim, a soma mais provável se tornou o 7, com probabilidade 6 dividido por 36. Vocês recordam desses números? Agora, qualquer jogo de dados, eu vou escolher soma 7. Se vocês caírem num jogo de dados e for apostar, o mais provável é que saia soma 7. Só que no jogo de dados Scraps, no jogo do cassino, quando a soma 7... Bom, agora, se não me engano, no primeiro lançamento... esqueci as regras. Acho que se sair soma 7, o lançador perde. Bom, depende das apostas também, mas o jogo encerra se sair soma 7. Não, bom, isso, no caso, sim, eu tenho aqui, né, aqui tá falando o que acontece. No caso, se sair soma 7, bom, pelo menos depois de sair o ponto 5, o ponto, né, no caso aqui saiu o ponto 5, a soma 7 ele perde. Então, é claro que o cassino vai colocar vai fazer uma escolha de um número Para ele, né? Para ele, né? Favorecer. Para favorecer o cassino, claro, né? Vocês veem que o 7 tem probabilidade 1/6. Então, por isso que a soma 7 daria a perda para o jogador aqui. Bom, mas na verdade o jogo é um pouco mais complexo do que isso. Né? Não é exatamente isso de apostar no ponto e aí perde se sair o 7. Tem apostas, tem bem mais regras, não é tão complicado, mas não é também tão simples assim. Mas de qualquer maneira, o cassino sempre vai ganhar. O que acontece é que o cassino ele trabalha com uma probabilidade de ganhar pequena, mas é maior do que a probabilidade de o jogador ganhar. Então, a probabilidade de o cassino ganhar, quer dizer, de o jogador perder, é um pouquinho só maior. Só que aí, explorando essa diferença, como tem muitos jogos, o cassino acaba ganhando muito dinheiro. Bom, então, mas vamos ficar com esse enunciado simplista aqui. Se der soma 7, o lançador vai perder. Se der soma 5, ele ganha. Se der outro número, o jogo continua. Então, vamos identificar aqui, nessas nossas possibilidades, no primeiro lançamento do jogador lançador, ele vai, vamos pintar aqui, em amarelo, vamos pintar em amarelo, quando ele continua. E ele continua se der soma 2, se der soma 3, se der soma 4. Ele continua se der soma 6, se der soma 8, se der soma 9, se der soma 10, se der soma 11, se der soma 12. Por outro lado, se der soma 5, ele ganha. Né? E se der soma 7, ele perde. Então, o que acontece? Quando dá qualquer outro número, né, que está em amarelo aqui, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 ou 12, o jogo continua. Então, se continuássemos aqui com
com a nossa árvore, então deveríamos colocar todas as possibilidades que se seguem a possibilidade de ocorrência do 2, então seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 possibilidades. E o mesmo para todos os outros números que correspondem ao jogo continuar. Saiu 12, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos 11 possibilidades, né? Seriam os mesmos números de 2 até 12. E assim por diante. O jogo só encerra quando sai 5 ou 7. Então aqui o jogo encerra. Ou encerra o jogo. Então, saindo soma 5 ou saindo soma 7, o jogo é encerrado. Muito bem, agora então, a quantidade de possibilidades é infinita. Você tem infinitas possibilidades, né? Mas você pode calcular a probabilidade de cada um desses elementos, né? Então, o espaço amostral como conjunto, ele tem uma quantidade infinita de possibilidades, né? Mas você poderia escrever pelo menos as primeiras possibilidades assim. Se o jogo der soma 5, acabou. Se der soma 7, acabou também, no primeiro lançamento. Agora, pode ser que no primeiro lançamento tenha dado soma 2, e aí no segundo tenha dado soma 5. Jogo encerrado no segundo lançamento. Pode ser que tenha saído soma 2 e tenha se encerrado no segundo lançamento com derrota do lançador, soma 7. 2, 7 é uma outra possibilidade. E assim por diante. Poderia sair soma 3 no primeiro lançamento e encerrar com vitória no segundo. Poderia sair soma 3 no primeiro e encerrar com derrota no segundo, e etc. Então tem infinitas possibilidades aqui. Outras possibilidades que poderiam ocorrer, né? Poderia ocorrer, por exemplo, digamos, soma 2 no primeiro. Imagina só, pode ser, se sair, porque tem infinitas possibilidades, né? Imagina só, sai 2, ou melhor, quantas maneiras tem de o jogo acabar no primeiro lançamento? Tem duas maneiras, sair soma 5 ou sair soma 7. Certo? Agora, quantas possibilidades tem de o jogo terminar no segundo lançamento? Quer dizer, você no primeiro não saiu nem o 5 nem o 7, portanto o jogo continuou no segundo lançamento dos dois dados. Então, para encerrar no segundo lançamento, deve sair 5 ou 7. Então, pode ser que tenha saído 2 no primeiro lançamento e 5 no segundo. Pode ser que tenha saído 2 no primeiro e 5 no segundo. Só que pode ser que tenha saído 3 no primeiro e 5 no segundo. Pode ser que tenha saído 3 no primeiro e 7 no segundo, etc. Até a última possibilidade, que seria, digamos, seria 12, dá soma 12 e 5 no segundo, ou soma 12 e 7 no primeiro. Só que você tem muito mais possibilidades. Poderia ser que você precisasse de 3 lançamentos. Aí, digamos, poderia sair 2, 3 e 5. Poderia sair, digamos, 12, 10 e 7. Poderia sair 2, 2, 2, uma sequência, o que seria uma coincidência muito grande, né? Sair soma 2 em 1, 2, 3, 4 lançamentos e depois sair 5, ganhou. Ou poderia sair, digamos, 1, 2, 3,
4, opa, 5, mas aí saiu 5 e encerrou. E, enfim, tem infinitas possibilidades, né? Eu não consigo escrever todas as possibilidades, são infinitas, né? Poderia sair 10, 9, 6, 8, 4, 2, 3. Observe o seguinte, se não sair nem 5 nem 7, o jogo continua. Então aqui eu só escrevo na sequência números que não são 5 nem 7 até o último. Aí o último deve ser necessariamente 5 ou 7. 5 ou, né, e encerra. Ou 7 e encerra. Então, vocês concordam que tem infinitas possibilidades para o jogo ser encerrado? Na verdade, poderia ocorrer, é, teoricamente, é possível, inclusive, que o jogo nunca termine. Imagina só, que o cara é tão azarado que ele não perde nem ganha. Ele vai jogando, aí uma hora sai um, outra hora sai dois, outra hora sai três, sai quatro, sai 8, sai 10, sai 11, sai 9, sai um, sai 12 e nunca sai nem 5 nem 7. E continua. Neste caso aí, o cara, o cara nunca decide o jogo e joga eternamente. O que acontece neste caso é que a probabilidade de acontecer um negócio desse é zero. Então, embora seja teoricamente possível, a probabilidade é zero. Então, no azar no jogo e no amor. Então, vocês nunca vão observar, quer dizer, não tem como observar de fato porque teria de ter infinitos lançamentos. Mas no caso, no jogo real, como a probabilidade de acontecer, embora isso daqui seja um elemento possível, a probabilidade é zero, então quando a gente joga de fato, no final das contas sempre cai numa sequência finita com o final, no caso aqui, correspondente, né, 5 ou 7. Bom, muito bem. Então, esse é o espaço de probabilidade. Você teria que. Não tem como eu fazer uma árvore e parar, né? Com uma quantidade finita de galhos, a árvore continuaria com infinitas possibilidades para terminar no primeiro, no segundo, terceiro, quarto, quinto, no bilionésimo lançamento, ou nunca terminar, embora nunca terminar tenha probabilidade zero. Mas o que a gente pode fazer é o seguinte: associar a esse espaço amostral, cujas probabilidades a gente pode calcular. Por exemplo, né? Então vamos. Eu não vou descrever aqui a probabilidade, todas as probabilidades, porque é um número infinito, né, de elementos, de resultados possíveis, mas eu vou descrever aqui como calcular algumas probabilidades e vocês já vão entender como se faz em geral. Então, por exemplo, qual seria a probabilidade de acontecer o seguinte elemento do espaço amostral? Sair uma soma 2 no primeiro lançamento, uma soma 3 no segundo, uma soma 4 no terceiro e, finalmente, uma soma 5. Ah, perdão, eu acho que eu coloquei 1 aqui, né? Não existe 1, né? Então, corrijam aí, onde eu coloquei 1 não existe. Né? Vamos colocar 2 no lugar do 1. Coloquei 1. Não tem 1, né? A soma nunca dá 1. Deixa eu ver se eu coloquei mais esse 1. Tá. Então, qual é a probabilidade de sair essa sequência de somas, né? 2 no primeiro lançamento, 3 no segundo, 4 no terceiro e, finalmente, no quarto e último lançamento, saiu 5 da vitória para o jogador lançador. Qual a probabilidade disso acontecer? Observa que cada uma das ocorrências não depende
da anterior. Quer dizer, a probabilidade de sair o 2, P de 2, é um certo número, que a gente sabe qual é. E dado que saiu 2, a gente tem a probabilidade de sair o 3, que não depende, né, do que saiu antes. Né? Então, a probabilidade de sair o 2 e depois sair o 3 é P de 2 vezes P de 3. A probabilidade de sair o 2, depois saiu o 3 no segundo, saiu o quarto no terceiro, P de 2 vezes P de 3 vezes P de 4. A probabilidade de sair 2, 3, 4 e depois o quinto o 5 no quarto lançamento. Então vai ser P de 2, P de 3, P de 4, P de 5. E aí a gente pode calcular qual é a probabilidade do 2. Lembra que era 1 dividido por 36, certo? Probabilidade do 3 é 2 por 36? Deixa eu colar aqui. Isso, né? 2 por 36. Probabilidade de sair o 4, 3 por 36. Probabilidade de sair o 5 é 4 por 36. Então, a probabilidade de sair esse elemento em particular vai ser... Bom, vai ser um negócio... Bom, vamos simplificar. 1 por 36 vezes 2 por 36 é o mesmo que 1 sobre 18, vezes 3 por 36 é o mesmo que 1 sobre 12, vezes um nono, né? Bom, isso aí daria um número bem pequeno, né? Então, uma probabilidade baixa, né? Então, a probabilidade de sair um determinado elemento que corresponderia a 1, 2, 3, 4, né, lançamentos, é bem uma probabilidade pequena. Pelo menos nesse exemplo que a gente fez, e vai ser de fato em outros. Muito bem. Então, vocês já sabem aqui como calcular probabilidades de cada um dos elementos, de cada um dos resultados possíveis neste espaço amostral. Aliás, aqui. Bom, aqui seria o décimo, né, encontro. Não, não. Bom, então a gente já sabe aqui como calcular as probabilidades dos elementos do espaço amostral. Então agora vamos definir uma variável aleatória que vai ser a variável aleatória de interesse para responder a questão enunciada. Então aqui vamos estabelecer nossa variável aleatória. Então, lembremos que uma variável aleatória x é algo que pega elementos do espaço amostral e associa a esses elementos números reais, de maneira que possamos calcular probabilidades com essa variável aleatória, ou seja, a probabilidade de ocorrência desses números correspondentes à variável aleatória. Então, bom, então vamos à pergunta para estabelecer a variável aleatória de interesse. Determine a probabilidade de o jogo terminar antes do sétimo lançamento. Então aqui a gente pode determinar a variável aleatória. Como a gente quer contar o número de lançamentos, vamos determinar a variável aleatória que conta quantos lançamentos foram feitos até o jogo ser encerrado. Então, x vai ser o número
de lançamentos. Número de lançamentos. Então, por exemplo, x Então, por exemplo, se você calcular a variável aleatória x naquele elemento que eu coloquei 2, 3, 4, 5, o valor de x se torna 4. Se você calcular x de, digamos, 12, 3, 7, então 3. Então, a variável aleatória x conta quantos números você tem aqui até chegar ao último, sendo o último 5 ou 7. Repara que x não estaria definido para uma sequência infinita, né, quer dizer, nunca saiu 5 nem 7, mas isso não é problemático porque a probabilidade de acontecer uma sequência infinita é zero, então a gente pode descartar esses resultados a princípio possíveis e desconsiderá-los. Muito bem, então a gente já sabe como calcular a variável aleatória em cada resultado possível do espaço amostral. E agora a gente vai calcular. Então, vamos ver qual é a pergunta antes. Então, a gente quer o seguinte, determinar a probabilidade de o jogo terminar antes do 7º lançamento. Para o jogo terminar antes do 7º lançamento, quer dizer, com menos do que 7 lançamentos, então, bom, até a pergunta deveria ser, né? A questão deveria ser determinar a probabilidade de o jogo terminar com menos do que 7 lançamentos. Antes do 7º lançamento, porque não vai ter o 7º lançamento se terminar antes. Né? Bom, então vamos lá. Então a gente quer que o x da questão, a variável aleatória x, seja menor do que 7. E a gente quer saber a probabilidade disso. Ou seja, então a questão é questão a ser respondida. A probabilidade de x ser menor do que 7. Concordam? Para calcular essa probabilidade, vamos fazer o seguinte. Probabilidade de x ser menor do que 7 é igual... Bom, quais são as possibilidades para o x ser menor do que 7? X ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, não? Exatamente. Então, a probabilidade de x ser igual a 1, ou x ser igual a 2, ou x ser igual a 3, ou x ser igual a 4, ou x ser igual a 5, e faltou espaço, ou x ser igual, finalmente, a 6. Ou x igual a 6. Então, como todos esses casos, né, vão dar eventos disjuntos, né, porque não tem como o x ser igual a 1 e o x ser igual a 2. Né? Ou é um ou é outro. Então, você está repartindo o x ser menor do que 7 em 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades disjuntas. Quando você tem possibilidades disjuntas, eventos disjuntos, a probabilidade de ocorrer um deles, quer dizer, que seria união, né? Isso aí é a soma. Então, é a probabilidade de x ser igual a 1, mais a probabilidade de x ser igual a 2, mais a probabilidade de x ser igual a 3, mais a probabilidade de x ser igual a 4, mais... Bom, vai faltar espaço, então deixa eu puxar essa minha expressão mais à esquerda.
mais a probabilidade de x ser igual a 5, mais, ou o Alan chorando já dizendo que vai zerar a prova, x ser igual a 6. Ô, você reclama, hein, Alan? Então, nós temos de calcular cada uma dessas probabilidades de ocorrência de valor. Se não reclamasse, não seria para a variável aleatória x. Você já consegue imaginar como calcular? Então, vamos, né? Então, a gente precisa calcular cada um desses números. Quer dizer, quanto que vai dar a probabilidade de x ser igual a 1? Quanto que vai dar a probabilidade de x ser igual a 2? De x ser igual a 3? De x ser igual a 4? De x ser igual a 5? De x ser igual a 6? Ou, de uma maneira geral, qual é a probabilidade de x ser igual... Bom, vamos lá, vamos calcular 1 a 1, né? Probabilidade de x ser igual a 1. Qual é a probabilidade de x ser igual a 1? Isso daí é a probabilidade de ocorrer... para x ser igual a 1... 5 e 7, se cair 5 e 7, né? 5 ou 7, né? Então, a soma igual a 5 ou soma igual a 7. Certo? Então, isso daqui é a probabilidade de a soma ser igual a 5 mais a probabilidade de a soma ser igual a 7. Que é... Quanto que era? Era 4 por 36 mais 6 por 36, né? Que dá 10 por 36, ou simplificando... Quanto que vai dar? 5 por 18, né? Então, opa, encontramos aqui a probabilidade de x ser igual a 1. É 5 por 18. Se o x, e a probabilidade de x ser igual a 2? A probabilidade de x ser igual a 2 é a probabilidade de... Bom, agora para x ser igual a 2, o que acontece? Deve ser, ao mesmo tempo, S diferente de 5 e S diferente de 2, e S diferente de 7. Só que no segundo lançamento deve ser S igual a 5 ou S igual a 7. Quer dizer, para que o x seja igual a 2, eu tenho de ter dois lançamentos. Eu vou ter que no primeiro lançamento não pode sair nem o 5 nem o 7. Qual é a probabilidade disso? É o complementar dessa, que é a probabilidade de sair o 5 ou o 7. Então, deste número aqui, né, deixa eu colocar até em outra cor. Então, a probabilidade da soma ser diferente do 5 e a soma também ser diferente do 7 vai ser o complementar de 5 por 18, que quanto que é o complementar? 5, 13, né? 13 por 18. Que é 1 menos 5 por 18, que dá 13 por 18. Certo? Quer dizer, quando a gente faz esse x igual a, S igual a 5 ou S igual a 7, e o S ficou parecendo 5, a gente está calculando a probabilidade de o jogo encerrar, né, naquele lançamento. Então, a gente, nessa primeira parte, calcula a probabilidade de o jogo não encerrar, quer dizer, de o jogo continuar no primeiro, e do primeiro para o segundo, que vai dar, portanto, 13 por 18, multiplicado pela probabilidade de o jogo encerrar no segundo. Para o jogo encerrar, probabilidade 5 por 18. Então, é 13 por 18 vezes 5 por 18. Concordam? Então, calculamos. Bom, isso aqui vai dar um certo número. A gente calcula
não vamos calcular agora, porque a gente vai precisar daqui a pouco. Qual seria o próximo passo? Probabilidade de x ser igual a 3. Depois a gente vai entender como isso vai funcionar em geral. Então, isso daqui é a probabilidade no primeiro lançamento de S não ser 5 e S não ser 7 para o primeiro, vezes probabilidade. No segundo também a gente deve ter S sendo diferente de 5 e a soma também sendo diferente de 7. E no terceiro, finalmente, a gente deve ter S igual a 5 ou S igual a 7. Então, bem entendido, o que estamos fazendo aqui é isso daqui. Isso daqui é o primeiro lançamento. Isso daqui, segundo lançamento. E, finalmente, o terceiro lançamento. Então, o que estamos calculando? Está gravando a aula, tá? O que estamos calculando é a probabilidade aqui de o jogo não terminar no primeiro, vezes, então, a probabilidade de jogo não terminar no segundo e, finalmente, vezes a probabilidade de jogo terminar no terceiro. Isso é a probabilidade de dar x igual a 3. O jogo não termina no primeiro, não termina no segundo, mas termina no terceiro. Então, é a probabilidade de não terminar no primeiro, que a gente calculou aqui como sendo 13 por 18, vezes a probabilidade de não terminar no segundo, 13 por 18 de novo, vezes a probabilidade de agora sim terminar no terceiro, que é 5 por 18. Ou podemos escrever também 13 por 18 elevado a 2 vezes 5 por 18. Então, essa é a probabilidade de x ser igual a 3. Bom, poderíamos continuar argumentando com x igual a 4, 5, 6 e 7, mas vocês já devem ter percebido um padrão. Quando você faz x igual a k, então a probabilidade de x ser igual a k é a probabilidade de que a soma não seja 5 e nem 7 no primeiro, vezes, e assim você continua multiplicando até a probabilidade de que a soma não seja nem 5 e nem 7 no lançamento de número k menos 1. Então, aqui é o primeiro lançamento. Aqui é o lançamento de número k menos 1. E aqui é o lançamento de número k. Então, a probabilidade de que o jogo não termine nem no primeiro até o k-1 e que termine agora no késimo, no lançamento de número k. Então, S igual a 5 ou S igual a 7. O Alan já deu ali a resposta, né? Esse bendito desse K. Esse bendito desse K, Deus bendito. Então, aqui, cada um deles vai ser 13 por 18, que vai multiplicando até o de número k-1, que é 13 por 18 também. E aí fica o último sendo 5 por 18, para terminar o jogo. Então, a fórmula geral para a probabilidade de x ser esse bendito desse k é que probabilidade de x ser igual a k é 13 sobre 18 elevado a k menos 1 vezes 5 por 18. Certo?
Então, essa é a expressão geral que a gente deduz, portanto, né, para o cálculo da probabilidade de qualquer valor possível para a variável aleatória x. Então, para a variável aleatória ser um dado k, probabilidade 13 por 18 elevado a k menos 1 dividido, vezes 5 por 18. Então, agora sim, vamos responder a questão calculando cada um dos números que a gente precisa. X igual a 1 e x igual a 2, já calculamos. E agora faltam os outros. X igual a 3, x igual a 4, x igual a 5, x igual a 6. K vai ser o número de lançamentos, professor? Exatamente, K é o número de lançamentos. Então, o K aqui, como a Mini observou, o K é o número de lançamentos. Ô, professor, e é K menos 1 porque a última possibilidade seria de dar a resposta, no caso, que seria o 5 Isso. sobre 2? Isso. Porque é K-1 porque você tem de ter K-1 vezes em que o jogo continua, e a probabilidade disso acontecer é 13 por 18. No último lançamento, você deve encerrar o jogo. Para encerrar o jogo, deve sair 5 ou 7, e a probabilidade disso acontecer é 5 por 18. Observa que você tem exatamente K fatores. K-1 em que o jogo continua, e o último fator aqui correspondente ao jogo ser encerrado. Certo? Então, voltando, né, à nossa questão, vamos fazer aqui numa planilha. Então, nessa planilha aqui, vamos colocar... Bom, a gente quer calcular a probabilidade de x ser igual a menor do que 7, né? Então, vamos colocar aqui x igual a k. Então, os números k que a gente quer são os números que vão até 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui do lado, vamos calcular, pela fórmula que a gente deduziu, a probabilidade de x ser igual a esse número k em cada um dos casos. Então, lembra, como que a gente calcula? Igual ao k é o que está aparecendo do lado esquerdo, que na planilha é um A com certo índice, um certo número. No caso, o 1 seria o A2. Então, esse valor da célula, perdão, esse não, como é que era? Era o 13 sobre 18, né? Elevado ao valor, ao K, no caso o K seria aqui o 1, menos 1, multiplicado agora por 5 dividido por 18, né? Então, vamos colocar em porcentagem, para ficar mais entendível. Agora, vai ser, nesse caso aqui, vai ser elevado a zero. E aí vai ficar simplesmente 5 por 18. Agora, nos outros, então você pega a célula, no caso de uma planilha eletrônica, né, você quer passar a fórmula para outras células, você pega e copia e cola, que é o mesmo, ou neste caso aqui você pode pegar e arrastar. Então, as fórmulas vão sendo copiadas de maneira adequada. Então, por exemplo, se você for aqui no 4, o que a fórmula diz? 13 dividido por 18 elevado ao A5 menos 1. Observa que o A5, né, a célula A5 é o valor 4. Então, menos 1 daria 3, vezes 5 por 18. Você pode fazer numa calculadora também, claro, né? Mas aqui estou fazendo na planilha porque é mais cômodo. Trabalhar com probabilidade estatística numa planilha é muito melhor, ou até em outros programas, tem outros programas para isso, R, etc. É muito mais conveniente. Então, a probabilidade de x ser menor do que 7 é simplesmente você somar, então igual soma, todos esses números, né? E aqui deu 85,81%. Então, fazendo o cálculo na planilha,
né, fomos levados à conclusão de que a probabilidade de que o valor da variável aleatória seja menor do que 7 igual a 85,81% aproximadamente, né? Entendido? Já posso colocar essa questão na prova?